E pessoal, resumindo aqui, nossa segunda aula de filosofia, a gente fez basicamente um debate, um espaço de conversa improvisada, em que pequenos grupos se reuniram para discutir um tema disparador. Eu propus esse primeiro tema, em outros momentos vocês vão propor também outros temas. Aí eu propus o tema religião e política, que é um tema bastante polêmico, e a ideia é seguir aquela ideia da crítica que eu estava apresentando na primeira aula. A crítica não é apenas dizer se você é a favor ou contra, mas tentar recuperar quais são os critérios, quais são os argumentos, os conceitos, as referências que se tem na hora de pensar, por exemplo, essa relação religião e política, o que está presente nisso, não só na atualidade, mas também na história dessa relação, né? E aí isso surgiu, né, durante os debates, né, a necessidade de investigar mais, de aprofundar, de fazer uso da história, de situar historicamente quem são os sujeitos sociais envolvidos nessa trama, discursos religiosos, discursos políticos, como que eles se atravessam, se toda presença da religião na sociedade é de dominação, é de opressão, é negativa, ou se não, ou se tem elementos positivos, ou qual a imagem que a gente faz dos religiosos na política, se são sempre conservadores, se sempre defendem o lado da ordem, ou se não, ou se também os discursos religiosos, e aí pensando nas religiões dominantes no Brasil hoje, o catolicismo e o protestantismo, nas suas diferentes versões, se eles também têm outros atravessamentos que não os do discurso da ordem. Por exemplo, eu dei como exemplo em sala de aula o fato de que muitos integrantes dos movimentos sociais sem terra, quando você vai num assentamento sem terra, você vai encontrar várias pessoas que são da Assembleia de Deus, né, a maior denominação pentecostal do Brasil. E, em geral, o trabalhador sem terra é muitas vezes visto pelo discurso da ordem como aquele que não quer trabalhar, aquele que é o vagabundo, aquele que está ali desobedecendo de alguma forma a lei, né? Ocupando uma terra que não seria dele. E aí, nessa hora, a gente vê um conflito, né, dos discursos que defendem uma certa ordem, muitas vezes injusta, a ordem da concentração de terras, e aqueles que vão questionar isso e vão pensar por que nem todos têm terra para trabalhar, por que nem todos têm renda, por que nem todos têm direitos e acesso a uma vida com mais qualidade. E aí isso tudo é política, né? Condições de vida, condições sociais de viver, de se alimentar, de se reproduzir, de poder sonhar. E a religiosidade, as religiosidades do povo brasileiro e do mundo como um todo também estão presentes, não só na atualidade, mas tem uma história, e essa história se atravessa com o poder, né? Então, pensar religião e política com diferentes recursos, com diferentes conceitos e argumentos, e aí a gente poder se posicionar, por exemplo, entendendo, investigando o que é laicidade, o que é o Estado laico. E é isso. Cada objeto de conhecimento nosso, por exemplo, esse tema, religião e política, é um objeto de conhecimento, um objeto de estudo, demanda da gente não apenas a nossa opinião, né? A gente se agitar, se agilizar para dizer se a gente é a favor ou contra essa relação, mas tentar entender que relação é essa, como que ela é complexa. Os fenômenos que compõem a vida são complexos e demandam da gente esse tempo de cuidado, de estudo, de investigação, de pesquisa. O espaço da sala de aula de filosofia, o espaço da escola, é esse espaço também de aprofundamento, onde a gente não é obrigado a só vomitar nossas opiniões, mas poder com calma elaborar nossas perspectivas, nossos olhares sobre o mundo, sobre a vida. Então a segunda aula foi basicamente esse debate que a gente construiu coletivamente, que também é uma forma de construir conhecimento, o diálogo. E aí é muito importante, claro, o empenho de cada uma de vocês no diálogo, uns com os outros, comigo e com outras instâncias da sociedade. Seguimos. Um abraço.